Pergunta aqui. Quem aqui já brincou de Lego? Quem aqui já brincou de Lego? As meninas também, não é? Como é que você começa, por exemplo, a construir uma cidade Lego? Com o quê? Com uma base gigante. E se você começar a construir aquela cidade Lego a partir do telhado, o que é que vai acontecer? Vai precisar de base mesmo assim. O que mais? Alguém mais quer participar? Para construir uma cidade Lego, ou para construir qualquer construção na vida, é preciso primeiro começar pela base. Se a gente não começa pela base, não dá para construir o resto das coisas. E o que é que eu queria deixar para vocês aqui? Nós somos Igreja do Senhor. Você veio hoje aqui se reunir com a Igreja de Deus. E a Igreja de Deus, ela é baseada numa coisa chamada evangelização, evangelismo, evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Quem aqui sabe o que é evangelho? Hã? Levi, pode falar. Oxe, levantou a mão, não vai falar? O evangelho é a grande notícia, presta atenção, de que Deus veio ao mundo, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo e se tornou como nós. Você sabia que Jesus se tornou assim, ó, carne e osso? Eu sou mais pele e osso, né? Mas Jesus se tornou carne e osso, se tornou homem, viveu nesse mundo uma vida perfeita, morreu na cruz e ficou morto. O que foi que aconteceu com ele? Ele o quê? Ele ressuscitou. E o que é ressuscitar? É voltar à vida. Mas Jesus foi assim, ele morreu e ressuscitou num corpo que um dia vai morrer de novo. Como foi o corpo que ele ressuscitou? Ele ressuscitou no céu. Ele ressuscitou aonde? Na terra. E como era o corpo que Jesus ressuscitou? Era um corpo físico, mas é um corpo que não morre mais. Não morre nunca mais. O Evangelho ensina que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou com um corpo que não morre nunca mais. E diz que se você crê nisso, você também, mesmo que um dia você bata as botas, mesmo que um dia você venha a morrer, Jesus mostrou que é poderoso para ressuscitar o seu corpo também, se você crê nele. Esse é um resumo bem pequeno daquilo que é o Evangelho. Então, no Evangelho existe algo chamado ressurreição. Você não pode falar do Evangelho sem ressurreição. Então, assim como uma cidade Lego só é construída se você colocar primeiro a base, você não pode falar do Evangelho sem falar da ressurreição de Jesus. Não existe Evangelho se nós não crermos que um dia nós vamos ressuscitar igualzinho a Jesus ressuscitou. Você acha que essa é uma boa notícia? Que você, por mais que um dia você vai morrer, você vai ressuscitar igual a Jesus? É uma boa notícia ou uma ruim notícia? Uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Porque a gente não vai morrer para sempre. Jesus vai nos ressuscitar e vai nos levar para novo céu e nova terra para continuar a vida eterna que Cristo conquistou por nós. Amém? Que Deus nos abençoe e preste atenção agora na mensagem, porque hoje nós não vamos ter as nossas salinhas, porque é dia de ceia. Esse será aqui o nosso costume. Dia de ceia, a gente fica com o pai e com a mãe. Mas preste atenção na palavra, que eu vou falar exatamente dessas coisas. Você agora pode voltar para o seu lugar.
voltando para cá, meus irmãos. Eu pensei em fazer uma ilustração aqui, trazer um material e tudo mais, mas eu ouvi de um pastor amigo meu que a melhor ilustração é aquela que vai na sua mente, aquela que você faz na sua memória. Eu estou dando aqui uma desculpa porque eu não consegui o material para fazer a ilustração, né? Mas é o seguinte, imagine que eu estou aqui com uma mesa, tá certo? E nessa mesa você tem nela pedra grande, você tem pedregulho, você tem areia. E você tem aqui dois vasos de vidro transparentes. E no primeiro vaso, você tem a missão de encher esse vaso. Como é que você faria para encher esse vaso de forma que não sobrasse nada que ficasse fora do vaso? E aí, você imagine que eu aqui escolho para colocar primeiro dentro do vaso areia. E eu encho esse vaso com toda a areia que eu tenho aqui. E depois eu boto aqui os pedregulhos, aqueles cascalhos, aquelas britas, e eu vou colocando dentro ali daquele vaso. E aquele vaso já está bem cheio. E por último, eu pego várias pedras grandes e coloco dentro daquele vaso. O que é que acontece? Chega um momento que aquelas pedras grandes não cabem mais dentro do vaso. E aí eu fico olhando para aquilo que eu fiz e digo, será que se eu alterasse a ordem das coisas, daria certo? E aí eu tiro tudo de novo, coloco na mesa do mesmo jeito que estava e recomeço e vou agora encher de novo ali aquele vaso. O que você faria dessa vez para dar certo? O que é que você faria para que coubesse tudo ali dentro daquele vaso? Certamente você já conhece essa dinâmica e você pegaria as pedras grandes, iria colocando aquelas pedras grandes dentro do vaso, depois você pegaria as pedras pequenas e colocaria todas dentro do vaso, e por último, você colocaria a areia, e você veria tanto as pedras pequenas se acomodarem ali no fundo do vaso, como você veria a areia também se acomodando ali no fundo do vaso e enchendo. E surpreendentemente, você ainda conseguiria colocar mais coisas ali dentro. E você poderia vir com uma jarra de água e derramar naquele vaso que ainda caberia. E aí eu poderia fazer a pergunta a você, qual é a moral dessa história? Qual é a lição dessa ilustração? E você poderia dizer assim, a lição para essa ilustração é que sempre existe espaço para mais coisas na nossa vida. E no final, a gente vai ver se de fato esse é o verdadeiro ensinamento dessa ilustração. Guarde essa história aí para o fim. Meus irmãos, a gente vive em um mundo que nós temos chamado de mundo pós-moderno. É um mundo muito contraditório. É um mundo que não existe nenhuma raiz na verdade. É um mundo que uma hora crê numa coisa, outra hora crê em outra coisa, ou ao mesmo tempo crê em várias coisas que são opostas entre si. E nesse mundo pós-moderno, as pessoas conseguem ser hostis à ideia de verdade absoluta e ter isso como sua verdade absoluta. Veja aí, mais uma vez, que contradição. São pessoas que não querem saber de Deus, mas ao mesmo tempo são pessoas que são extremamente religiosas em tudo aquilo que elas fazem. Não querem saber de Deus e são religiosas. Dá para entender? Não dá. Um exemplo claro disso é que a grande adesão ao cristianismo em nossa nação. Mas para muitos desses novos cristãos e igrejas, não importa saber com profundidade o que a Bíblia diz como verdade. Você já percebeu isso? Que por mais que as igrejas estejam lotadas, por mais que nasçam igrejas diferentes em vários lugares da nossa nação, da nossa cidade,
do nosso estado, se você for a fundo conversar com as pessoas, parece que no coração delas não importa muito a ideia de saber as coisas com profundidade. A doutrina, ela foi deixada de lado. E o que é que importa hoje em dia? O que importa muito mais hoje em dia são as experiências religiosas, que é uma outra característica da sociedade pós-moderna. É a sociedade do sentimento. Sentir vale muito mais do que comprovar alguma coisa. Por isso, nós somos a sociedade, estamos nessa época das experiências. E isso é vivido nas igrejas. Um culto onde, por exemplo, uma pessoa não sente um fogo que vem, ou algo que é sobrenatural que aconteça e que lhe cause um tremor. Um culto que não tem isso, muitas vezes, não vale a pena para essa sociedade do sentimento, para essa sociedade pós-moderna. Uma outra característica dessa religião pós-moderna é a caridade. Lógico que, como crentes no Senhor Jesus, nós ministramos amor, o amor de Cristo às pessoas, primeiramente na igreja, e transbordamos isso às pessoas que estão ao nosso redor. Mas muitos em nossos dias, por mais que a Bíblia esteja sendo distorcida, por mais que as verdades doutrinárias estejam sendo colocadas de lado, se essa igreja tem uma boa ação social, essa igreja se torna legítima por causa da ação caridosa que ela faz na sociedade. Então não importa mais a palavra, o que importa é ação social nessa sociedade pós-moderna. O produto final de tudo isso são igrejas liberais. Você sabe o que é uma igreja liberal? Uma igreja liberal é uma igreja que abandonou a autoridade da palavra de Deus, que relativizou a Bíblia, que não olha para a Bíblia como inerrante, infalível, suficiente e autoridade total sobre as nossas vidas. Quando uma igreja passa a relativizar um pouquinho só da palavra, é só o primeiro passo para ela se desviar totalmente do verdadeiro evangelho. Mas se tirarmos a Bíblia, se tirarmos a verdade absoluta das Escrituras, o que é que sobra para uma igreja ser? Qual é a voz que vai guiar essa igreja? Qual é a palavra de ordem que vai dizer, isso você deve crer, isso você deve fazer? Quem é que vai nos dizer? Com que autoridade isso será dito? Se não existe verdade, ou se a verdade é algo que você pode manipular na sociedade que nós vivemos. Uma das verdades, destas verdades absolutas bíblicas, que historicamente é atacada por essas igrejas liberais, é a verdade da ressurreição física e histórica de Jesus Cristo. Essa é uma verdade solapada há muitos anos. Muitas pessoas, inclusive ditas crentes, ditos teólogos, já atacaram essa verdade de muitas maneiras. Alguns já argumentaram que Jesus não morreu de fato, que aquilo foi um fake. Alguns dizem que Jesus fugiu e se casou, e você pode entrar aí nesses sites que gostam dessas coisas sensacionalistas, sem nenhuma prova, sem nenhuma comprovação histórica disso. Outros dizem que Jesus morreu, mas o corpo foi roubado. Essa foi uma dúvida que permeou durante muito tempo, inclusive mesmo na época lá que Jesus havia morrido e ressuscitado, na época dos apóstolos. Será que roubaram o corpo de Jesus? Outros dizem, como o pensamento liberal diz, que o que importa é Jesus ter ressuscitado em nossos corações. Por mais que ele não tenha ressuscitado de fato, porque o compromisso da teologia liberal é agradar a falsa ciência
E para se fazer ciência, para eles, você não pode falar de uma coisa sobrenatural. Eles não creem no sobrenatural. Então, eles creem em algo moralista, em alguma aplicação moralista da Bíblia. Então, eles dizem, de fato, Jesus ressuscitou, mas Ele ressuscitou em nossos corações. Veja que coisa linda. Veja que coisa fofa para uma igreja crer. Já pensou? Se fosse tudo mentira, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado de fato, e fosse simplesmente uma coisa psicológica, fosse algo que você diz para si mesmo, no seu interior, uma afirmação positiva que você faz dizendo, sim, Jesus ressuscitou, simplesmente para você se convencer de algo fictício dentro do seu coração. Para onde iria essa igreja? Que espécie de fé nós teríamos sem crer na ressurreição do Senhor Jesus? Todas essas são tentativas de abafar o fato histórico mais importante de todos os tempos. Nós sabemos, irmãos, que o reino de trevas, ele se articula junto com os homens pecadores para negar Cristo Jesus, para negar o evangelho completo de Cristo, que inclui a sua ressurreição ao terceiro dia. Note, irmão, que o alerta aqui é que para muitos é possível haver cristianismo encarando a ressurreição como algo que acontece apenas como algo moral, como algo fantasioso, como algo psicológico. Esse é o alerta que eu estou tentando trazer aqui. Muitos têm crido que é possível haver igreja. Muitas igrejas têm acontecido, têm sido formadas, estão crescendo ao nosso redor. E nós olhamos para essas igrejas e muitas vezes nós temos a tentação de invejar igrejas que não se baseiam na verdade bíblica, que amam muito mais o presente século, que amam muito mais agradar o homem, que ama muito mais dar satisfação para o pensamento cultural da nossa sociedade, do que crer na palavra de Deus, assim como ela é. E esse é um alerta que fica para nós aqui nessa noite e sobre o qual nós vamos meditar dentro desse texto de 1 Coríntios 15. Mas antes disso eu queria citar Preben Van. É assim, eu não sei se é assim que fala o nome dele, o pastor Ronaldo vai me corrigir aqui depois, porque ele diz o seguinte: rejeitar a ressurreição significa rejeitar o evangelho e tornar a nossa fé inútil. Se a ressurreição fosse um mito ou um termo figurado, será que os apóstolos teriam sido martirizados por causa dela? Acaso ela teria transformado a convicção de tantos judeus fiéis? A ressurreição física de Cristo foi o catalisador teológico da igreja primitiva. Sem ela, Paulo diz, o cristianismo seria uma fé inútil e tola. Sim, devemos crer na ressurreição física e literal de Jesus. Na ressurreição que aconteceu no tempo e no espaço e na história. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E esse é o tema que nós vamos estudar aqui nessa noite. A ressurreição histórica de Cristo é central para o Evangelho e vital para a existência da igreja. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, de 1 a 11. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês,
a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Vamos ler, ou vamos orar, irmãos, antes de continuarmos. Senhor Deus, rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor conduza a meditação do nosso coração nessa hora. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento sobre a base da nossa vida, sobre a rocha sobre a qual a nossa vida está posta, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para julgar vivos e mortos. Ó Pai, mostra-nos, ao passo que vamos expor 1 Coríntios 15 durante vários domingos, Senhor Deus, mostra-nos como essa verdade é fundamental para a vida do Teu povo, para a vida da Tua igreja. Assim te oramos, pedindo auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já estamos vendo, sem ressurreição não há evangelho. Se você tem alguma dúvida sobre a ressurreição de Cristo, se você acha que pode haver evangelho sem a ressurreição de Cristo, nesse momento, comece a pensar em desistir dessa falsa ideia, porque sem ressurreição não há evangelho. Essa é a afirmação de Paulo diante da possibilidade da igreja dos Coríntios se contaminar com a ideia do evangelho do Cristo morto. É possível uma igreja viver o evangelho do Cristo morto? É possível. No Brasil nós vemos isso direto. Igrejas que são muito mais baseadas num Jesus que está morto, pregado numa cruz, do que num Jesus ressurreto, que de fato vai redimir toda a terra e vai nos levar para novos céus e nova terra com Ele. Existia essa tentação acontecendo ali na vida dos coríntios. E por que existia uma tentação na vida ali daquela igreja? E havia algumas razões para aqueles irmãos serem assaltados com a ideia de não haver ressurreição. Para alguns irmãos da igreja, no contexto daquela cidade, diante do que aquela cidade cria, o pensamento pagão que ali dominava, ele ia num caminho totalmente diferente do pensamento cristão. E muitas vezes, por mais que aquela igreja viesse se reunindo, viesse sendo doutrinada, elas olhavam para as pessoas, olhavam para os seus familiares que ainda não eram crentes, olhavam para os valores da sua cidade e viam que muita coisa não batia com aquilo que a cultura pregava. Por exemplo, a doutrina pagã acreditava na transmigração da alma. Você sabe o que significa isso? É que as pessoas, depois que morrem, elas não devem ressuscitar no mesmo corpo, mas elas devem nascer em um outro corpo, começando uma nova vida em um outro corpo. Você conhece essa doutrina através do Evangelho segundo o Espiritismo, que crê
semelhantemente a isso que o pensamento de algumas linhas do paganismo cria. Então, isso não combinava com a doutrina da ressurreição, porque eles pensavam, como é que a pessoa vai ressuscitar no mesmo corpo? Porque esse corpo não vai estar em bom estado. E a palavra usada para uma ressurreição em um corpo que já está em decomposição é ressuscitação. Eu não quero passar por uma ressuscitação. Eu não quero morrer e voltar para o meu corpo no momento que ele já está em decomposição. As crianças ou os adultos aqui sabem o nome disso, nas artes do cinema. O nome disso é zumbi, não é? A pessoa está morta, mas está viva. É um morto-vivo que vem e faz com que aquele corpo se mova, mas na verdade é simplesmente um morto que faz o seu corpo se mover, mas não existe vida verdadeira nele. Então, no pensamento do cidadão da cidade de Corinto, era muito intrigante pensar em ressurreição nesses termos. E ali, alguns aproveitadores, alguns falsos profetas, alguns que já eram membros da igreja, estavam começando a fazer grupos na igreja, para dizer que essa ideia de ressurreição, eu acho que não foi bem assim. Não pode haver ressurreição. Outros, ali naquela cidade, admiradores dos sofistas, admiradores dos filósofos, dos retóricos que haviam ali naquela cidade, acreditavam que falar da ressurreição era simplesmente um artifício retórico. Era simplesmente falar de algo filosófico, mas que não era comprovado. Você poderia argumentar de forma que chamasse a atenção e que você recebesse o aplauso da sociedade pela sua argumentação sobre a ressurreição, mas de fato aquilo era algo que não aconteceu, era simplesmente algo retórico. Então, o problema que começava a acontecer ali naquela igreja era sutilmente uma doutrina fundamental e básica para o evangelho verdadeiro. Essa doutrina estava se tornando fraca por causa do engano que estava sendo operado ali naquela cidade. Então, Paulo ele começa a mostrar em toda a carta, não apenas no capítulo 15 de Coríntios, que o evangelho, ele é um evangelho completo. É um evangelho que tem morte do Senhor Jesus Cristo, ressurreição do Senhor Jesus Cristo e julgamento final do Senhor Jesus Cristo. Estas três coisas têm que haver no evangelho puro, para que a gente entenda o rumo da nossa vida como igreja do Senhor. Por exemplo, vou citar rapidamente aqui, nos capítulos 1 e 2, Paulo fala sobre a sabedoria humana e a mensagem da cruz. Ele coloca em contraste a sabedoria humana e o verdadeiro evangelho que está na mensagem da cruz. Dando um salto agora, porque ele fala nos outros capítulos, mas dando um salto para o capítulo 6, Paulo fala que o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, apontando que nós teremos corpo físico em novos céus e nova terra, e que desde já nós devemos conservar o nosso corpo em santidade, porque viveremos em santidade em novos céus e em nova terra. Aqui. Mais para frente aqui. Ok. Obrigado. No capítulo 11, voltando aqui, a ceia é mostrada pelo apóstolo Paulo como uma refeição escatológica. Essa ceia a qual nós participaremos hoje, ela aponta para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo ressurreto. O tempo inteiro, perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo ele está falando do evangelho completo, que inclui a ressurreição. No capítulo 13, o amor é mostrado como a linguagem que nós falaremos para sempre em novos céus, em nova terra.
Até que quando chegamos no nosso texto aqui, em 1 Coríntios 15, a ressurreição, ela é como um oceano sobre o qual todos os rios que vêm, se você observar bem, nós aqui em Recife temos muitos rios, mas todos eles desaguam em um oceano. E um comentarista diz que a ressurreição na carta de Paulo aos Coríntios é esse oceano. Todos os rios, ou seja, todos os assuntos que são falados na carta, todos eles desaguam no mar do Evangelho da ressurreição. Por exemplo, a igreja dos Coríntios só seria uma igreja unida, só seria uma igreja com uma moralidade alta, se ela entendesse que ela é uma igreja que viverá a ressurreição para sempre com o Senhor Jesus Cristo, que é poderoso e ressurreto. Essa igreja só viveria o amor eterno de Cristo Jesus se cresce que o Senhor Jesus Cristo de fato é poderoso, que Ele deu a sua própria vida em amor e que Ele foi poderoso ressuscitando ao terceiro dia e nos amando para todo sempre, onde estaremos com Ele. Sem o entendimento da ressurreição, nenhuma doutrina, nenhum assunto dessa carta encontraria base, encontraria fundamento. Podemos também entender que a ressurreição é a chave para entendermos toda a carta de 1 Coríntios. Faça esse teste. Leia em casa a carta de 1 Coríntios à luz da ressurreição de Jesus. E você vai perceber que essa carta faz todo sentido através dessa chave interpretativa. Por isso, começando aqui a expor o nosso texto, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, começou. O apóstolo Paulo agora está expondo, ele está chegando naquilo que é o ápice da sua carta. Olhem para tudo que eu ensinei e entendam que para que vocês vivam tudo isso, vocês precisam crer no evangelho verdadeiro. Vocês não podem ter um evangelho vão, um evangelho frágil, um evangelho que não vai sustentar a vida de vocês. O apóstolo Paulo, então, afirma enfaticamente que a completude do evangelho do Senhor Jesus Cristo é indispensável para a vida da igreja. Se você tirar qualquer pedra fundamental do evangelho, ele não será mais evangelho. Nós podemos dar qualquer nome a ele, menos evangelho do Senhor Jesus. E que pedras são essas? É a pedra da encarnação, é a pedra da morte, é a pedra da ressurreição e do juízo final. Tudo isso faz parte do evangelho do Senhor Jesus e não pode ser tirado. Em outras palavras, ele está dizendo que fé em um meio evangelho é coisa vã, é coisa que não salva, é coisa que não dá em nada, é coisa que não vale a pena. Mas qual é o objetivo de Paulo com tudo isso? Quem Paulo quer alcançar, começando a ensinar essa grande verdade a respeito do evangelho? Havia, como já falei aqui, grupinhos se formando na igreja, se movendo contra a verdade da ressurreição. Então Paulo, ele está vacinando aqueles que ainda não foram na onda desse grupo que é anti-ressurreição, e ele está também corrigindo aqueles que estão em pecado, porque pregar falsas doutrinas é pecado. Às vezes a gente pensa que pecado é só fazer algo errado na área moral, não é? E nós temos os nossos pecados mais emblemáticos, os nossos pecados mais famosos. E nós, sempre que pensamos em pecado, pensamos nesses pecados aí. Contudo, pregar um falso evangelho, ensinar algo
contra o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo muito sério. É um pecado muito sério. E certamente Deus, Ele não deixa impune aqueles que praticam tal pecado. O apóstolo Paulo, em outro momento, chega a chamar de anátema aquele que prega um outro evangelho. Por mais que um anjo viesse pregar um outro evangelho, Paulo diz que seja maldito. Veja a seriedade disso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está aqui vacinando aqueles que ainda não foram contaminados e está corrigindo aqueles que estão disseminando essa doença. Mas, queridos irmãos, o que é uma fé completa, então? Como identificar o verdadeiro evangelho? É só você ler o versículo 3. O que é que diz aí no versículo 3? Sua Bíblia está aberta? Olha aí para a sua Bíblia. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui, ele está fazendo ou declarando aquilo que nós podemos chamar do seu credo. Ele pode ser visto em outras cartas, em outros escritos de Paulo, mas aqui o credo paulino, ele está exposto para que as pessoas possam identificar, para que os falsos profetas possam olhar e dizer: será que o meu evangelho é um evangelho puro? Compare com o evangelho que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo. Se nós compararmos o nosso evangelho com o evangelho bíblico e ele não bater, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Então, nós encontramos aqui no credo paulino que o verdadeiro evangelho, ele é segundo as Escrituras, ou seja, ele não é doutrina de homens, ele não vem das ideias de um homem, mas ele vem da palavra do próprio Deus. Ele mostra o Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, encarnado, que vive e morre por nossos pecados, como verdadeiro homem. Se alguém pensa que Jesus veio como um espírito que se materializava, como um anjo que em algum momento você olhava para ele e via ele como um homem, mas não veio em carne. Se nós não confessamos que Jesus veio em carne, nós temos um problema. Nós temos um sério problema. Porque o espírito do anticristo, ele diz exatamente isso. Ele não confessa que o Senhor Jesus veio em carne. Então o verdadeiro evangelho, ele precisa crer que o Senhor Jesus veio em carne e viveu e morreu. E o verdadeiro evangelho, por fim, ele crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, sendo para a sua igreja a primícia. Ele é aquele em quem as coisas acontecem primeiro. Ele vive uma vida perfeita, que nós viveremos na glória. Ele morre, nós também morreremos. E ele ressuscita, mostrando que ele tem poder sobre a morte e dizendo que nós também ressuscitaremos à semelhança dele. E teremos corpo ressuscitado, não mais um corpo mortal, mas um corpo incorruptível. E a gente vai estar vendo isso aqui na exposição desse capítulo nos próximos domingos. Então, o verdadeiro evangelho, ele crê desta maneira, sem tirar nem pôr. Este é o verdadeiro evangelho. Os coríntios, eles, para viverem tudo aquilo que eles estavam aprendendo com o apóstolo Paulo, eles precisavam se aprofundar, se deleitar e confiar em cada coluna dessa construção, em cada base desse evangelho. Essas bases precisavam ser muito bem fincadas no coração da igreja dos coríntios, para que eles pudessem experimentar uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo, para que eles abandonassem toda a vida de intriga e de brigas, para que a moralidade dos coríntios pudesse aumentar
e eles vivessem uma vida de pureza, eles precisavam, antes de tudo, fincar a sua vida nesses pilares aqui. Queridos irmãos, nós não podemos negligenciar a ressurreição histórica do Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos sempre nos lembrar de citar, por exemplo, o credo apostólico. Eu pedi para os meninos colocarem o credo aqui para que a gente possa ler junto o texto do credo apostólico. Vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E aí? É coisa fria ler a confissão, ler os credos, é coisa fria. Ler a verdade é coisa fria. Não. Essa verdade, ela deve penetrar na nossa alma. Ela deve ser aquilo que move o nosso corpo. Porque como o reverendo Rodrigo tem pregado aqui, a gente faz muita divisão de corpo e alma. Mas essas verdades devem permear o nosso ser por inteiro, a unidade da nossa vida. Deve ser baseada nestas verdades, que são verdades das Escrituras sagradas. Essas são verdades fundamentais, basilares da vida da igreja. Sem elas, quem veio aqui para o sábado do aconselhamento bíblico, o nosso congresso, vai entender aqui. Sem essas verdades não há onde a sua fé habitar. Sem essas verdades não há onde a sua esperança imaginar. E nem há para quem o seu amor operar. É preciso que tudo isso aqui seja crido de todo o nosso coração, para que fé, esperança e amor, ditos no capítulo 13 dessa carta, possam ser vividos por nós. É em prol do anúncio do evangelho puro que Paulo, então, prosseguindo o seu texto, traz as suas testemunhas oculares, como num julgamento, que alguém traz as suas testemunhas para provar uma verdade. Paulo aqui nesse momento decide, em prol do evangelho, trazer as suas testemunhas. E ele diz no versículo 5: e o Senhor Jesus ressurreto apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, que era o irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. Já pensou? O Senhor Jesus, ele está como aqui um advogado, defendendo uma causa, mas esse advogado é também testemunha. O apóstolo Paulo, ele não apenas está advogando a ressurreição do Senhor, mas ele também é aquele que viu o Senhor Jesus ressuscitado. A gente vai ver prosseguindo aqui o texto. Mas qual é a intenção do apóstolo Paulo ao trazer esse rol de tantas testemunhas para o seu argumento? A ideia aqui é simples, meus irmãos. É simplesmente para mostrar que o Senhor Jesus, ele não transmigrou como a cultura pagã ensinava. Ele ressuscitou. Não houve ressuscitação do Senhor Jesus. Houve ressurreição. Porque o seu corpo, ele volta, mas ele não volta para se decompor. Ele volta como corpo incorruptível. Corpo que não morre, corpo que não apodrece.
E essas testemunhas são prova disso. Eles viram com seus próprios olhos isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui como doutrina. O apóstolo Paulo ele está mostrando as suas testemunhas para mostrar que a ressurreição não se trata de uma metáfora poética. Não se trata de uma ressurreição em nossos corações, como algo muito belo, mas vazio. O apóstolo Paulo está mostrando que Cristo ressuscitou literalmente, ressuscitou de fato. Queridos, nós precisamos crer cada vez mais, com cada vez mais força, que Jesus ressuscitou no tempo e no espaço, nos anais da história humana. Cristo morreu e ressuscitou fisicamente, aparecendo a muitos que ainda estavam vivos para comprovar, e dividiu a história em antes e depois de Cristo. Não é verdade? Que dia é hoje? Hoje é dia 3, não é isso? Hoje é dia 3, né? 3 de outubro de 2021. Parou aí? Não. Hoje é dia 3 de outubro de 2021, depois de Cristo. Jesus veio marcar até as datas da nossa história. O Senhor Jesus, ressurreto, Ele apareceu, Ele foi testemunhado, Ele não era uma ilusão, Ele não era um fantasma, Ele era de carne e osso diante dos seus discípulos que ali estavam com eles. Queridos irmãos, nós não somos meros místicos, nós não somos gnósticos, por exemplo, achando que Deus só age no mundo espiritual. Não, nós biblicamente vemos Deus sustentando o mundo físico, tendo poder sobre a vida do corpo e sobre tudo o que Ele criou. Se nós pensamos de forma dicotômica que as coisas de Deus são as coisas invisíveis e as coisas do homem são as coisas materiais, que as coisas espirituais são boas e que as coisas físicas são ruins, como os gnósticos pensavam, nós estamos redondamente enganados. O nosso Deus, Ele é Senhor do mundo espiritual e Ele é Senhor do mundo físico. A ressurreição do corpo de Cristo prova que Ele tem poder sobre as coisas físicas. Nós não devemos ver ou reduzir Deus a um Deus que trata só do nosso misticismo, da nossa tendência mística brasileira. Muitas religiões já fazem isso. Muitas seitas já fazem isso. Baseiam todo um fazer religioso em cima de algo simplesmente espiritual. Nós não. A nossa fé crê que Deus é o Deus de todas as coisas e que o mundo físico é o palco do agir soberano e poderoso de Deus. Nós estamos no palco, irmãos. Não eu aqui, mas todos nós estamos no palco. Mas o palco onde a gente vive é do Senhor. E o ator principal dessa história é Ele. É Jesus Cristo. Se Ele ressuscita o seu Filho, significa que Ele vai ressuscitar também a todos aqueles que em nele crê. Que Ele vai ressuscitar ou vai restaurar todo esse universo que caiu por causa do pecado. A ressurreição do Senhor Jesus não mostra apenas que nós vamos ressuscitar, mas mostra que Ele vai restaurar todo o universo físico, porque Ele é Senhor de todo o universo. E é porque, irmãos, Ele vive, que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos uma vida diferente. É porque o Senhor Jesus Cristo vive, que nós cremos, que nós temos segurança na nossa vida, que nós não estamos perdidos no mundo, que nós devemos aprender a não temer a morte, porque sabemos que ressuscitaremos com Ele. É porque Ele vive, que nós cremos que os nossos pecados, eles podem ser vencidos pelo poder do Cristo ressurreto.
É porque ele vive que nós podemos viver a vida cristã por inteiro. Era isso que Paulo estava dizendo para os coríntios. Baseiem-se na ressurreição poderosa, no Cristo ressurreto. Tenham Ele assim no coração de vocês, porque Ele de fato é poderoso. Então, queridos, por último, na lista das testemunhas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo então vem citar a ele mesmo. E não é à toa que ele diz que é por último, e nós vamos entender isso aqui. Ele diz, versículo 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim. Perceba, é importante saber que o próprio autor da carta também é testemunha ocular do Cristo ressurreto. Por aquilo que eu já falei, ele é um advogado que é ao mesmo tempo uma testemunha dos fatos ocorridos. E depois de mostrar isso, o apóstolo Paulo então aproveita para trazer uma outra lição sobre o poder da ressurreição na vida dele. Uma lição de humildade à igreja dos Coríntios, para mostrar como esse Cristo poderoso, ele traz valores que aquela igreja não poderia viver sem Cristo. Ele diz, por último, depois de todos, foi também visto por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, veja de que maneira o apóstolo Paulo está pintando a sua própria figura. Ele diz que ele é o último, e de fato, ele nasce depois, ele é um nascido fora de tempo, quando já haviam todos os apóstolos, depois que o apóstolo Paulo já havia perseguido a igreja, é que ele nasce espiritualmente. É que ele tem um encontro lá no caminho para Damasco com o Jesus ressurreto. E quando ele vê o Jesus ressurreto, ele cai ali naquele chão, ele perde a sua visão, mas o Senhor Jesus restaura a sua visão espiritual. Ele é levado lá para a casa de Ananias, ele recebe o batismo, ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele volta a enxergar, porque cai dos seus olhos como escamas, e ali o apóstolo Paulo, ele começa o seu ministério, mas ele foi o último. Ele diz também que ele é o menor, e de fato, a tradição diz que o apóstolo Paulo ele era baixinho. Eu creio que ele era da minha altura, porque é difícil ser mais baixo do que eu. Então ele diz que ele era o menor, mas não só por isso, porque ele se via de fato como alguém que estava abaixo. Ele se colocava em humildade, comparado aos outros apóstolos de Jesus. O apóstolo Paulo se via como o menor, e o apóstolo Paulo se via como indigno, porque ele olhava para tantas pessoas que foram aprisionadas, que foram mortas, como Estevão, porque Paulo foi o mandante da morte de muitos cristãos antes de encontrar com o Senhor Jesus. Então ele diz, eu sou o último, eu sou o menor, eu sou o indigno. E a pergunta, queridos, é que qual poder pode restaurar alguém tão indigno? Se você veio aqui nessa noite se sentindo indigno, se sentindo alguém que não tem jeito para a sua vida, não dá, nem Jesus dá jeito na minha vida, eu quero dizer a você que você está enganado. O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, ele é poderoso para resgatar o menor, o último e o mais indigno de todos. É o poder do Jesus ressurreto que aparece ao apóstolo Paulo, que faz essa obra na vida dele. E o apóstolo Paulo muda da água para o vinho, não pelo seu próprio poder, não pela sua própria capacidade, mas pelo poder do evangelho do Cristo ressurreto. A intenção aqui, querido, é mostrar como o evangelho é poderoso. A intenção do apóstolo Paulo é mostrar para aquela igreja que o poder do Cristo ressuscitado
podia dar jeito na história daquela comunidade, na história ali daquela igreja. A revelação do Cristo ressurreto encontra exatamente esse pecador que em breve alcançaria muitos pecadores pela pregação do evangelho da ressurreição. Veja o que diz o capítulo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, e não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo foi quem trabalhou. O que parece aqui, irmãos, é que a medida da indignidade de Paulo, a medida da graça que foi derramada na vida de Paulo, é também a medida da resposta de vida que o apóstolo Paulo tem. Você percebe disso? O apóstolo Paulo diz em outro momento: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em Paulo abundou o pecado, porque ele era inimigo de Cristo. Mas veio o poder do Cristo ressurreto, veio a graça do evangelho sendo derramada na vida dele. E onde abundou indignidade na vida de Paulo, superabundou amor e graça do próprio Deus na sua vida. E a resposta do apóstolo Paulo é a resposta que eu e você devemos dar ao evangelho: nos entregar por inteiro a ele, entregar toda a nossa vida, nos entregar para uma vida para a glória de Deus, entregar tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz, entregar a nossa idolatria da vida. Quando nós tememos demais morrer, então nós não nos arriscamos pregando o evangelho mundo afora, porque idolatramos a vida neste corpo mortal. Paulo não idolatrava isso. Ele dizia para mim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ele crê no poder da ressurreição do próprio Cristo e do seu próprio corpo, através do poder de Cristo. Sim, Cristo ressuscitado é poderoso para perdoar os meus pecados, pois está vivo, poderoso para me salvar por inteiro, corpo e alma, e me conduzir ressuscitado à vida eterna. Nossa vida de serviço, irmãos, e de santificação é fruto do agir poderoso do ressurreto. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos apegar mais firmemente a essa verdade, para sermos mais confiantes e entregues ao Senhor. E concluindo, queridos, Paulo, como já havia feito nessa carta, ele o tempo inteiro, se você ler a carta desde o começo, ele se coloca em harmonia com os apóstolos. Ele se coloca em harmonia com o apóstolo Pedro. Ele se coloca em harmonia, em união com os outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, como ele já vem fazendo isso aqui nessa carta, ele se une aos apóstolos e as outras testemunhas, por exemplo, aquelas 500 testemunhas que viram o Senhor ressurreto, e diz, versículo 11: portanto, seja eu ou sejam eles, como testemunhas de Jesus Cristo, assim pregamos e assim vocês creram. Assim pregamos e assim vocês creram. É como se o apóstolo Paulo estivesse chamando todos os apóstolos para fazer um coral. Vamos fazer um coral, vamos nos juntar aqui para cantar. Mas vamos cantar uma só verdade. Um coral, ele não pode, se ele vai cantar em uníssono, ele não pode cantar duas coisas ao mesmo tempo. Eles têm que cantar no mesmo tom, a mesma melodia, e tem que cantar a mesma letra, a mesma verdade. Então esse coral uníssono vai lá e canta. O apóstolo Paulo está dizendo: eu convoco os coristas, os apóstolos, para cantar comigo aqui uma canção. E essa canção é a canção do evangelho puro, que é poderoso para salvar. Então ele diz: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Para lembrarmos do evangelho do apóstolo Paulo, voltemos para o versículo 3. Ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu queria encerrar, queridos, com uma citação do pastor Tim Keller, a respeito desse assunto, quando ele diz: se Jesus ressuscitou dentre os mortos, é necessário aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou dentre os mortos, então por que se importar com qualquer coisa que ele tenha dito? A questão central não gira em torno dos ensinamentos dele agradarem ou não, mas sim em torno do fato dele haver ressuscitado dentre os mortos ou não. Em poucas palavras, ou em outras palavras, a ressurreição é uma questão de suma importância. Se cremos ou não na ressurreição, tudo muda na nossa vida. Se não cremos nela, nós ainda estamos condenados. E não há como a nossa vida ser transformada. Se cremos na ressurreição, nós somos salvos. E nós estamos caminhando como igreja do Senhor Jesus Cristo. A vida do Evangelho, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. E a pergunta é: nós vamos dentro desse vaso, lembra da ilustração? De que maneira nós vamos colocar as coisas dentro desse vaso? Quais são as pedras fundamentais que você vai colocar nesse vaso primeiro, para que você possa colocar as outras coisas dentro? Para que a nossa vida possa ser harmônica, para que as outras áreas da nossa vida possam acontecer, nós precisamos, primeiro, irmãos, como base, como alicerce sólido na nossa vida, crer no Evangelho do Senhor Jesus. Crer que Cristo de fato encarnou no mundo, crer que Cristo de fato morreu por nós, crer que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Essas são as pedras grandes que devem estar baseando a nossa vida. O que é que vem depois? O que vem depois são tantos outros ensinos das Escrituras, irmãos, mas que só podem ser vividos se nós crermos nos ensinos fundamentais. Então, eu convido você, se você tem ainda alguma dúvida a respeito dessas doutrinas, que você comece a estudar as Escrituras Sagradas, que você volte a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, procurando, entendendo onde eu encontro o Evangelho neste livro, e para sua surpresa, você vai encontrar o Evangelho completo, por toda a parte, aqui dentro, na palavra do Senhor. Você também pode procurar os seus pastores. Se você é membro dessa igreja, você pode procurar a mim, o reverendo Ronaldo, o reverendo Rodrigo, os presbíteros da igreja. Se você é membro de alguma outra igreja, procure o seu pastor. Esclareça aquilo que você precisa esclarecer em relação ao Evangelho. Mas é de suma importância que o Evangelho seja crido por você, assim como ele é. É de suma importância que você tenha cuidado com qualquer pessoa que, se dizendo crente, ou qualquer igreja que, se dizendo cristã, venha pregar para você um Evangelho sem encarnação da segunda pessoa da Trindade, sem a sua morte e sem a sua ressurreição e o seu juízo final. Estas pessoas e igrejas estão perdidos e buscam agradar a cultura, buscam agradar a sociedade, mas não buscam agradar a Deus. Que nós não sejamos assim, que nós sejamos crentes do Senhor Jesus, que creem na ressurreição do nosso Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de meditação que nós temos aqui. Ó Deus, obrigado pelo culto, obrigado pelo pastoreio, obrigado pela doutrina, obrigado, Pai, porque nós podemos nos alimentar espiritualmente. Obrigado porque nós podemos construir a nossa casa sobre a rocha, sobre esse alicerce firme que é o Teu Evangelho. Nós percebemos isso,
nos momentos maus que nós passamos na vida. Nós percebemos isso no momento em que o pecado se aproxima, ó Deus, e ele quer acontecer no nosso dia a dia. Nós recorremos, ó Pai, para o Cristo ressurreto e encontramos poder. Ó Deus, obrigado por isso. Que cada vez mais nós conheçamos, nós vivamos, nós nos deleitemos na Tua palavra, que é a palavra do Evangelho do nosso Senhor. Assim te oramos, te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.